Fala pessoal, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Bom, eu queria falar um pouco sobre célula, a importância da célula, o que a célula representa na minha vida, né? O que eu entendo sobre célula, né? Eu queria falar três coisas para vocês. A primeira foi quando eu mudei Eu morava em Aracaju, mudei aqui para São Paulo, né? Isso tem 25 anos. 25, 26, já fez 26 anos. E a minha avó chamava meu irmão, eu e a minha irmã, minha avó era presbiteriana, para poder fazer pequenas orações na casa dela, né? Então, uma vez por semana a gente ia na casa dela, ela cantava alguns hinos da harpa e a gente foi aprendendo, né? E lia alguns versículos, depois a gente orava e comia alguma coisa, né? Foi aí que eu fui começar a ter contato com célula, mas não tinha esse nome ainda, já faz bastante tempo, né? Mas eu comecei a criar gosto por isso, eu achava isso muito interessante, né? Então, já começou dali a despertar esse desejo mesmo, essa vontade de ir pra célula, de culto em lares, né? A segunda coisa que eu queria falar para vocês é por quê, né? Por que fazer célula, né? A gente sabe que Jesus, ele foi um cara que fazia muitos milagres em casas, né? Ele ia, células entre aspas, né? Ele ia nas casas e fazia ali grandes milagres, né? Então eu queria falar para vocês alguns desses lugares que Jesus ia, né? O primeiro foi o casamento. Jesus ele foi em uma casa para fazer as bodas, o primeiro milagre dele para realizar o milagre dele, transformar água em vinho, foi um casamento que era na casa das pessoas, né? Então ali Jesus ele começou o ministério em célula dele, né? Ele sabia da importância de cultuar em casa, de fazer milagres em casa, de levar a bênção dele, de levar a salvação dentro das casas, né? Dali Jesus ele foi para a casa de Pedro, onde Jesus ele curou a sogra de Pedro, né? É até legal porque algumas pessoas dizem que por que Pedro negou Jesus, né? Eles falam que Pedro negou Jesus porque Jesus ele curou a sogra dele, né? Então é mais uma piada, mas na verdade ali foi a segunda casa que Jesus ele foi e fez um milagre, né? Depois dali Jesus ele foi na casa de Cafarnaum, então todo mundo conhece, né? Você imagina, o paralítico desceu pelo telhado com a ajuda dos amigos para Jesus poder curar ele. Então você imagina a quantidade de pessoas que tinha naquela casa, naquela célula, ouvindo a palavra de Deus. Isso mostra que a célula não tem necessariamente que ter poucas pessoas, né? A qualidade tem que ter, mas a quantidade também é importante, né? Então Jesus ele vivia cercado de pessoas, onde Jesus estava, a casa estava cheia de pessoas, né? Porque sabia que ali existia algo diferente, né? Depois dali Jesus ele foi para a casa de Levi, o publicano, era um cobrador de impostos, onde Jesus ele trouxe arrependimento para aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela casa. Depois Jesus ele foi na casa de Simão. Aí todo mundo conhece a história, né, da mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos e depois derramou ali um unguento perfumado, né, algo precioso, né? Aí Jesus ele foi na casa de Jairo. Isso é muito legal porque Jairo ele foi até Jesus falar que a sua filha estava doente. Todo mundo sabe que Jesus ele tinha o poder de curar a pessoa de longe, né? Uma simples palavra que ele falasse, a pessoa já era curada. Mas Jesus ele teve o prazer, né, talvez ali a necessidade de ir até a casa daquele homem, sabendo que no caminho aquela criança iria ter dado como morta, né? E na verdade Jesus ele foi naquela casa, ele ressuscitou aquela criança dentro daquela casa, né? E aí Jesus ele foi para a casa de Marta, Maria, Lázaro, né, onde uma estava limpando a casa, tal, e a outra estava ali só ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então Jesus ali ele veio trazer um ensinamento, Jesus ele veio trazer algo diferente no coração daquelas mulheres. Depois Jesus ele foi na casa de Zaqueu, onde ele trouxe salvação para dentro daquela casa, né? Depois Jesus ele foi na casa no cenáculo. Muitos estudiosos dizem que a casa que ele foi no cenáculo era a casa de Marcos, aonde ele realizou a grande Santa Ceia antes dele morrer, dele ser julgado e dele morrer, né? E aí depois, após a ressurreição de Jesus, nós até aprendemos isso na igreja, eu creio que tem no domingo retrasado, Jesus ele foi na casa daqueles dois discípulos em Emaús, onde eles estavam com seus olhos fechados, com as suas vendas, né, com as vendas nos olhos, e Jesus ali apareceu para eles e tirou aquelas vendas dos olhos dele, abriu a visão deles para que eles pudessem ver Jesus ressurreto, né? Depois Jesus ele saiu dali, ele foi na casa dos discípulos. Ali é muito interessante, porque ele chegou naquela casa onde os discípulos estavam reunidos e foi onde ele soprou o Espírito Santo e eles foram cheios da glória do Senhor. E a 12ª casa, que foi aonde Jesus ele foi e aonde Jesus ele vai e aonde Jesus ele está, é na nossa célula. Tanto na nossa célula que nós temos dentro aqui do
do nosso discipulado, quanto nas outras células da igreja, nas outras células que existem por aí, né? O nosso objetivo é ganhar a nossa geração. Não tem como a gente ganhar a nossa geração simplesmente em um prédio de uma igreja, né? Nós temos que ganhar a nossa geração indo nas casas, falando do amor do Senhor, falando de como Jesus ele é bom, de como Jesus ele salva, de como Jesus ele cura, de como Jesus ele liberta, né? Então é a 12ª casa que Jesus ele vai ainda hoje, é dentro da nossa casa, dentro da nossa cela, onde há salvação, onde há cura. E é legal porque eu vou até ler uma passagem aqui muito rápida. No livro de Atos, é muito bacana isso, porque ele fala como viviam os convertidos, as pessoas que iam se convertendo naquela época, né? Então o discipulado era muito forte, a célula era muito forte. No livro de Atos capítulo 2, eles falam assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e, contudo, com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. Então ali começou verdadeiramente a igreja em células, os cultos em células, aonde as pessoas elas se reuniam para falar do amor de Jesus, e as pessoas eram batizadas, e ali havia comunhão, ali havia libertação. E a partir desse momento os discípulos, né, os apóstolos de Jesus, eles não tinham feito milagres, e após eles começarem a entender esse processo, foi que os milagres começaram a acontecer. Se você olhar no capítulo 3 de Atos, ele já começa falando da cura de um coxo, né? Então daí os milagres começaram a acontecer. Então é aí que eu vejo a necessidade da célula. Na célula tem que haver unção, tem que haver poder de Deus, tem que haver comunhão, tem que haver discipulado, tem que haver o ensinamento da palavra. Oi, deixa aqui. Tem que haver o ensinamento da palavra, porque... Peraí que eu já dou. Vem. Dá tchau. Tchau. Fala oi. Oi. Então tem que haver o ensinamento da palavra, e eu tenho certeza que Deus ele abençoará as nossas vidas grandemente, né? Então eu queria convidar todos a vir na nossa célula, que é na casa dos nossos líderes, que é o tio Kleber e a tia Nisa, né? E nós estamos juntos lá. Deus te abençoado, tem vindo pessoas, espalhe, mostre esse vídeo, fale da importância da célula. E eu queria que o Natan fizesse uma oração. Você ora pra gente? Para Deus abençoar a célula? Então ora para Deus abençoar a célula. Babado do céu, obrigado, Padre. Amém. Amém. É isso aí. Jesus entendeu o que ele quis dizer, né? E que Deus abençoe a todos. Eu queria desafiar também a você. Peraí. Eu queria desafiar o próximo a falar da importância da célula, né? A célula tem feito tem tido muitos efeitos na minha vida emocional, na minha vida financeira. Eu tenho sido acompanhado emocionalmente, tenho sido acompanhado financeiramente, tenho sido acompanhado espiritualmente, tenho sido acompanhado no meu casamento. E Deus ele tem feito mudanças extraordinárias na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos nossos filhos, dentro da nossa casa. Então você pode ter certeza que aonde você for, em uma célula, o Senhor ali estará como Ele estava antigamente, e Ele abençoará nossas vidas e abençoará todas as vidas. Amém? Dá tchau. Fala, Deus abençoe. Deus abençoe.